Paz do Senhor a todos. Vamos dar início, mais um programa, Somos todos de Jesus Cristo. Hoje estaremos falando sobre o fruto que permanece para sempre, que é a verdade, e nesse tema estaremos meditando no dia de hoje, amém? Antes, porém, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia, por mais este momento, em que nos reunimos, Pai, com nossos irmãos, que estarão ouvindo, Pai, a Tua mensagem, para que nós possamos estar todos, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, sob Teus cuidados, sob a Tua direção, Pai. Fala, meu Deus, a cada um de nós, Pai, tudo que é necessário ao nosso crescimento espiritual. Que nesta tarde, Pai, nós possamos conhecer mais sobre a verdade que é a Tua palavra, Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós estaremos, então, meditando, conhecendo mais, sobre a verdade, Algo muito importante para a nossa salvação, irmão? Então, é algo que hoje estarei compartilhando, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para falar sobre a palavra, sobre a verdade, Só para recordar, a verdade é o que está lá no capítulo 17, versículo 17 do Evangelho de João, e lá era no momento em que Jesus ele estava orando ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, Foi quando Jesus disse estas palavras, que está no capítulo 17, versículo 17. E Jesus então disse assim: olha, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Então, a verdade é a palavra do Pai, E nós vamos ver aqui que o Pai, ele só deu a Jesus trazer esta verdade, E esta verdade, ela só poderia vir a nós através da verdade, que é Jesus, seu filho amado, É por isso que Jesus lá no capítulo 14, 6, Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Então nós vamos ver aqui, quem nos trouxe esta verdade, O Pai só deu somente a Jesus trazer esta verdade, É o que diz aqui no capítulo, no 12, 49, nós vamos ver aqui no 12, 49, que tudo que Jesus falou, foi tudo aquilo que ele ouviu do Pai. Jesus diz aqui, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, Então, tudo que Jesus falou foi aquilo que ele ouviu do Pai, E as palavras do Pai é a verdade, Por isso que é muito importante falar a verdade, Hoje a gente nota, que muitos falam da verdade, mas poucos falam a verdade, Ou seja, muitos falam de Jesus, mas poucos são aqueles que falam as palavras de Jesus, Que são as palavras do Pai, Então isso é importante. Por quê? Porque é a palavra do Pai que gera filhos,
e através da palavra do Pai, nós vamos receber do Espírito Santo, né? Que provém do Pai, né? Através de Jesus, né? Então, e quando nós recebemos do seu Espírito, passamos a ser filhos, né? Passamos a ter vida, porque Jesus, ele é a vida, e o Espírito que nós recebemos dele é vida, né? E nós então passamos a ter vida. Então, é importante isto, né? Que nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, né? Para dar esse testemunho, né? Testemunho da verdade, né? Falar a verdade, porque nós vamos ver que a verdade é o fruto que dura para sempre, né? Por quê? Porque a verdade é Jesus, né? Então aqui, olha, no capítulo 18, versículo 37, que eu vou ler a parte B, né? Desse versículo, que diz o seguinte, aqui é Jesus falando, né? No capítulo 18, 37. Então Jesus diz aqui, olha, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então, é importante isto, né? Nós seguimos os passos de Jesus, né? Como discípulos, nós seguimos o Mestre, né? Assim como Jesus, ele só falava a palavra do Pai, né? Nós também, como discípulos de Jesus, só falamos as palavras de Jesus, né? Porque é importante que a gente tenha um só mestre, né? Nós não podemos ter vários mestres, né? Ou seja, nós não podemos ter várias palavras, né? Jesus trouxe uma única palavra, a palavra do Pai, né? E é a palavra do Pai que nós levamos adiante, né? Como discípulo do Senhor, né? Como discípulo de Jesus. Por quê? Porque ele só falou a palavra do Pai e nós também, igualmente, né? Devemos falar a palavra do Pai, que é a verdade, né? Nós sabemos que a verdade, ela é única, né? Não existe duas verdades, né? Então, por isso é necessário que a gente permaneça na verdade, né? Verdade é a palavra do Pai, né? Então, importante isto. Jesus diz lá no capítulo 10, 27, o seguinte, olha, Jesus diz assim, olha, as minhas ovelhas, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, não é todo mundo que dá ouvido, né? A verdade, né? Mas Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, quer dizer, elas dão ouvido à minha palavra, né? E eu conheço-as, e elas me seguem, né? Seguem a voz do verdadeiro pastor, né? Ou seja, seguem as palavras da verdade, né? As palavras que Jesus trouxe a nós da parte do Pai, né? Então as ovelhas, elas seguem, né? Porque dão ouvido à sua voz, né? E é necessário que quando a gente conhece a palavra, né? A gente permaneça na palavra, né? Lá no capítulo 8, Jesus diz o seguinte, olha, no capítulo 8, versículo 31 e 32, que né, já citamos várias vezes, mas é sempre bom lembrar, né? Então aqui Jesus diz o seguinte, olha, no 8:31, se vós permanecerdes, aqui Jesus estava falando aos judeus, né? Que criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis
meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui a gente vê o seguinte, olha, que para a pessoa conhecer a verdade, é necessário que ele permaneça nas palavras de Jesus, né? Porque somente através das palavras de Jesus é que ele conhecerá a verdade, né? E aqui diz assim, verdadeiramente sereis meus discípulos, aqueles que permanecem na sua palavra, né? Esses são os discípulos fiéis do Senhor, aqueles que permanecem na sua palavra, né? Então é importante isto, porque a ovelha, ela identifica bem, né, as palavras do mestre, né? Elas permanecem, né? Então é importante isso, que a gente permaneça para que a gente venha a conhecer a verdade. E quando é que nós conhecemos a verdade, né? Quando nós recebemos de Jesus o Espírito Santo da verdade, né? Aí nós passamos a conhecer a verdade. Por quê? Porque aí a verdade passa a habitar em nós, né? E uma vez habitando em nós, essa verdade permanece em nós para sempre, né? Então, isso é importante. E aqui diz que quando nós conhecemos a verdade, aqui diz que a verdade vos libertará, né? É a verdade que nos liberta, sabe? Quando a gente olha para as coisas do mundo, a gente identifica logo, né? O que é verdade e o que é mentira, né? Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha no sentido contrário, né? De nos tirar dessa verdade, né? Mas essa verdade nós devemos permanecer, porque na verdade que nós temos paz, né? Jesus mesmo diz, olha, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? E Jesus disse mais, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, né? A paz de Jesus é uma paz verdadeira, né? E nós só encontramos esta paz quando permanecemos na sua palavra, permanecemos na verdade. Por quê? Porque Jesus, ele está vivo, né? Para cumprir cada uma das suas palavras, cada promessa, né? É importante isso, que a gente siga a ele, porque ele está vivo, né? Morreu, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, né? Então, aquele que pode nos dar a vida é aquele que está vivo, né? A gente não pode esperar que o morto nos dê vida, né? É importante, por isso, permanecer naquele que está vivo, né? E usufruir da fonte verdadeira, né? Nós já vimos assim, fonte é aquilo que jorra a água, né? Nós não precisamos de fazer nenhum esforço, né? Como no Velho Testamento, que as pessoas tinham que tirar água lá do fundo do poço, né? E Jesus ainda falou para aquela mulher samaritana, olha, se alguém beber dessa água, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Palavras que têm vida, palavras vivas, né? Desta fonte que nós devemos beber, né? E essa fonte é Jesus. E essa fonte é inesgotável, né? Porque Jesus é o Criador de todas as coisas, né? É nele que nós temos vida, né? É ele que nos deu a vida, né? Então, nós não precisamos de outras palavras, sabe?
nós seguimos aqui o Evangelho de João, porque é nesse Evangelho que estão as palavras da vida eterna, né? Nós não precisamos de outras palavras, né? Por quê? Porque aqui está a verdade, né? E a verdade é que nos basta para que nós tenhamos a vida eterna, né? A Bíblia tem 66 livros, né? No entanto, uma só é verdadeira, sabe? É o que o Senhor tem colocado no meu coração e tem me mostrado, né? E eu estou aqui repassando aos irmãos aquilo que o Senhor tem me revelado, né? Que a verdade está no Evangelho de João. Por quê? É onde está a palavra do Pai, né? Isso é importante, né? A palavra do Pai é a verdade, né? Por isso devemos permanecer nesta verdade. Então é importante isso, para que a gente tenha vida, né? Tenha vida. Então aqui, no capítulo 15, versículo 16, diz assim, Jesus falando, né? Aos seus discípulos. Aqui faz parte das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, né? Então diz aqui, no 15:16, não me escolhestes vós a mim, né? Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? Então, nós fomos escolhidos, nós fomos nomeados, né? Para irmos e darmos fruto que permaneça, né? Fruto que permanece é justamente a verdade, né? Então nós vimos, né, que Jesus, ele veio justamente, né, quando nós citamos esse versículo, vou até repetir aqui, né, as palavras de Jesus, eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? Então é importante isto, né? Assim como Jesus, nós também seguimos a Ele, nós também damos testemunho da verdade, né? Que é a palavra do Pai, né? Então, e aí nós seguimos nestas palavras. Por quê? Porque é importante, né? Que nós levar esta palavra, porque são palavras de salvação, né? Assim como Jesus, né? Ele veio para nos salvar, né? Assim também somos nós. Nós só vamos aqui ler no capítulo 3, versículo 17 e 18, né? Até o 21, o que diz aqui, né? Porque aqui diz assim, olha, no 3, 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? E aqui, Jesus aqui é muito claro, né? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Da mesma forma, né? Nós também não condenamos o mundo, mas levamos a salvação, né, ao mundo, assim como Jesus, né? E no 19 diz assim,
quem não crê já está condenado, né? Porque não há salvação para aquele que não crê, né? Então, o importante é isto. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, né? Aquele que pratica a verdade, ele sempre está na luz, né? Na luz quer dizer, na presença de Deus, né? É importante isso. Porque aquele que faz o mal, ele não vem para a presença de Deus, para que as suas obras não sejam manifestas, né? Mas aquele que pratica a verdade, né? Este vem para a luz, né? Para que as suas obras sejam manifestas, sejam vistas. Por quê? Porque são feitas em Deus, né? Então é importante isso. Aqui no capítulo 5, né? Capítulo 5, no versículo 24, diz uma coisa assim muito importante para nós, né? Aqui no 5:24 diz assim, olha, Jesus falando, né? Nós citamos várias vezes as palavras de Jesus, porque é importante citar as palavras de Jesus, né? Porque as palavras de Jesus, elas são espírito e vida, né? É através da sua palavra que nós recebemos do seu espírito, né? E passamos a ter vida, né? Então, a palavra de Jesus é diferente de qualquer outra palavra. É por isso que é necessário que a gente cite a palavra, porque esta palavra, ela é espírito e vida, né? Passamos a ter vida e através desta palavra nós recebemos, né, o seu espírito. Então, isto é importante. Então, aqui diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então, isso é importante para nós, né? Dar ouvido à sua palavra, crer que Jesus, ele é o enviado do Pai, né? Porque o Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra, né? E como enviado do Pai, Jesus foi fiel ao Pai, só falou as palavras do Pai, né? Então, é importante, né? Que nós tenhamos, né, a mesma palavra, o mesmo Espírito, para realizarmos as mesmas obras, né? Que obras? Obras de salvação, né? Assim como Jesus veio ao mundo para trazer salvação, nós também, esse é o nosso objetivo, levar salvação às pessoas, né? Trabalhar no mesmo sentido. Então, no 6:39, diz aqui a vontade do Pai, né? A vontade do Pai é esta, né? E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, a vontade do Pai é sempre no sentido de salvação, né? Assim como a vontade do Pai é que ninguém se perca, né? Essa também foi a vontade de Jesus e a nossa vontade também, né? Zelar para que ninguém se perca, né? Então, é importante fazer a vontade do Pai, né? Então, nós já vimos que
que o Espírito Santo nos é dado através da palavra, né? Jesus, ele é a palavra, né? E quando Jesus ressuscitou, subiu ao Pai, depois veio de encontro aos seus discípulos, foi quando os discípulos receberam o Espírito Santo, né? E aqui no capítulo 20, versículo 21, é que isso ocorreu, né? 20 e 21. E Jesus disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, né? Então é através de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo, né? Jesus, ele é a palavra do Pai, né? Então é através da palavra do Pai que nós recebemos, né, do Espírito Santo, né? As palavras que veio a nós através de Jesus, né? As palavras do Pai. Então é importante que a gente seja como Jesus, né? Uma fonte de água a jorrar, né? Para a vida eterna. Jesus disse aqui no 7,37. Vamos voltar aqui no 7,37, que daqui foi 7,37, Jesus dizendo aqui, né? Foi no último dia, né, na festa dos tabernáculos, né? Uma festa muito importante para os judeus, né? E Jesus foi essa festa, né? E no último dia dessa festa é que Jesus proferiu então essas palavras, né? E aqui no 37 diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui é o momento, né, que Jesus estava falando aos discípulos, né, sobre eles receberem o Espírito Santo, né? Eles só não receberam o Espírito Santo naquele momento, porque Jesus tinha que ser glorificado. Foi quando Jesus, após a sua ressurreição, né, ele subiu ao Pai e foi glorificado, e depois é que ele desceu aos seus discípulos, e aí então deu aos discípulos o Espírito Santo, né? Quando Jesus diz: olha, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, recebei o Espírito Santo. E a partir daí, né, eles receberam o Espírito Santo. E é importante que a gente tenha o Espírito Santo, porque é ele que vai então nos dirigir, né? É ele que vai nos ensinar. Então, aquele que tem o Espírito Santo, esses são os filhos de Deus, né? São aqueles que já têm vida, né? Nós estamos aqui, né, neste mundo, mas nós já não pertencemos a este mundo, nós já pertencemos ao reino celestial, né? Então é importante isso, né? Que a gente tenha essa consciência, para que, mesmo porque aquele que tem o Espírito Santo, ele não se prende a este mundo, né? Ele segue a direção do Espírito, né? E a direção do Espírito é a direção do Pai, né? E o Espírito Santo nos levará à presença do Pai, né? O Espírito Santo é o Espírito de Jesus, né? Antes, os discípulos, eles tinham contato físico com Jesus, né? Mas após a sua morte, a sua ressurreição, nós temos também Jesus em nós, né? Hoje, através do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, é Jesus que está em nós, né? Então nós também andamos com Jesus.
discípulos, né? Assim como os discípulos andavam, né? Hoje nós andamos também. Então, é importante que a gente dê testemunho da verdade, né? A gente sabe que a verdade só veio por Jesus, né? Aliás, quando a gente vê lá no capítulo 1, né, versículo 17, né? Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? E a gente vê uma diferença aqui no capítulo 1, né, no versículo 33, né? Aqui é um testemunho de João Batista, né? Nesse versículo aqui, João Batista diz o seguinte: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? Falando de Jesus, né? Então, veja, importante isso, né? Que até João Batista, ele veio batizando com água, né? A partir de Jesus, João Batista está dizendo, esse é o que batiza com o Espírito Santo, né? Para mostrar a importância do batismo com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo, né? Porque muitos ainda dão muito valor ao batismo de João Batista, né? Batismo na água, né? Mas, a partir daí, Jesus veio para batizar com o Espírito Santo, né? Que é mais importante, né? Para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, assim como Ele, né? Ter o mesmo Espírito, né? Então, isso é importante de nós termos o mesmo Espírito, né? E dar ênfase, né, maior ao batismo com o Espírito Santo. Se bem que Jesus nunca condenou ninguém por batizar na água, né? Mas o batismo que Jesus nos trouxe é o batismo com o Espírito Santo, né? E aqueles que seguem a Jesus, né? Aqueles que permanecem na sua palavra, são aqueles que são batizados pelo Espírito Santo, né? São aqueles que recebem, né, de Jesus o seu Espírito. Porque lá em capítulo 14, 23, né, Jesus diz o seguinte: olha, aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Como assim? Através do Espírito Santo, né? Para todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Guardar a palavra é ser obediente à sua palavra, né? Então, isto é importante. Então, nós temos que aqui, muitos dizem assim, olha, a graça, né? A graça é o amor de Deus que salva as pessoas, né? Aqui na definição do dicionário bíblico diz assim, que a soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus, né? Agora, a verdade é necessária, né? Por quê? Porque a verdade é através da verdade que nós conhecemos a Deus, né? Quando a gente vê lá no capítulo 17, né? Versículo 3, aqui é a oração de Jesus, né? Pelos seus discípulos, né? Orando ao Pai. Mas no capítulo 3, 17, né? Versículo 3, Jesus diz o que é a vida eterna, né? E Jesus diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, né? Então, é importante conhecer a Deus, né? E nós conhecemos a Deus através da verdade, né? Jesus diz, olha, eu e o Pai somos um, né? E teve uma passagem lá que Filipe
falou a Jesus, né? Mostra-nos o Pai o que nos basta, né? E Jesus respondeu a Filipe, Filipe, estou há tanto tempo com vocês, né? Como você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, né? Então, é importante isto, né? Que a gente, para conhecer o Pai, nós só conhecemos o Pai através de Jesus, né? Através das palavras que Jesus nos trouxe da parte do Pai, né? Então, quando nós recebemos, né, o Espírito da verdade, que ele vem através da verdade, que é a sua palavra, né? Aí nós conhecemos a verdade, né? Aí nós conhecemos o Pai, né? Assim como Jesus. Por quê? Porque passamos a ser como Jesus, né? O mesmo Espírito, né? Então, isto que é importante, né? E também é importante o seguinte, né? Que a gente, nós só podemos ter a salvação em Jesus, né? Porque não há outro nome pela qual nós possamos ser salvos, né? Jesus disse lá no capítulo 10, versículo 9, né? Olha, eu sou a porta, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem, né? Esse versículo é importante, né? Porque eu tenho vivenciado esse versículo, né? Entrar pela porta, né? É entrar por Jesus, né? Aquele que entra por Jesus é aquele que permanece nele, né? Não entra por outro lugar, né? Então é importante que a gente adentre por esta porta, né? Entrar por Jesus é entrar pela sua palavra, né? E aqui diz assim, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, né? Então, salvação nós só temos em Jesus, né? É por esta porta que nós devemos entrar, né? E aqui Jesus diz, entrará e sairá e achará pastagem, né? Quer dizer, toda vez que nós tivermos fome, né? Nós seremos verdadeiramente alimentados, né? E eu tenho, assim, um testemunho disso, por quê? Porque Jesus tem me alimentado, né? Nas palavras que eu trago aos irmãos, né? Semanalmente, né? Tudo é dado por Ele, né? E eu vejo a abundância, né? A fartura, né? Das palavras de Jesus, né? Verdadeiramente é uma fonte que jorra água o tempo todo, né? Basta a gente que tem sede beber desta água, né? Então nunca nos faltará a palavra, né? Por quê? Porque Jesus estará sempre nos suprindo, né? E nos direcionando, nos ensinando a cada dia, a cada momento, né? Em todas as situações, Ele sempre se fará presente, né? Então, é importante que a gente passe a ser dirigido pelo Espírito, né? Porque toda vez que surge alguma dúvida, nós perguntamos, opa, é por aqui ou é por ali, né? É isso ou é aquilo? Faço ou não faço, né? Então é assim que nós somos dirigidos, né? E Deus tem prazer em nos dirigir, né? Todo aquele que depende, porque a própria palavra diz que Jesus disse, olha, sem mim nada podereis fazer, né? Então tudo que nós temos que fazer é confiar, amém, irmãos? Então hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser estaremos de volta, então, na próxima semana. Hoje eu peguei um sol aqui, né? Os irmãos estão notando aí, né? Mas tá tudo bem, né? Só agradecer ao Senhor por esse momento, né? Que Deus continue conosco, continue nos ensinando, falando a cada um, né, de nós tudo que é necessário para que a gente venha crescer, né? A cada dia estar sempre diante do Pai, na sua presença, né?
debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que estivemos, Pai, meditando na tua palavra, Pai. Oramos, Pai, que a tua palavra venha adentrar, meu Deus, em cada coração, para que essas palavras, Pai, possam germinar, possa crescer, possa dar muito fruto, Pai. Que tudo seja, meu Deus, para a tua honra e glória. Continua, meu Deus, conosco, continua nos ensinando, nos guardando, nos protegendo. Que nós estejamos sempre, Pai, na tua presença, é onde nós queremos estar, para sempre, Pai, estar fazendo o teu querer, a tua vontade. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a cada um grandemente, não só a eles, mas a toda a família, Pai. Assim pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.